hoje vamos falar sobre razões trigonométricas. Então, a primeira parte que a gente vai ver sobre razões trigonométricas é a razão seno. Então, a gente vai entender como é que funciona essas razões. Então, a gente vai ver três especificamente, que é seno, cosseno e tangente. Você deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida estudantil sobre essas razões. Mas a gente vai entender hoje como é que ela funciona, beleza? Então, a razão seno, geralmente a representação dela é essa aqui, ó. A gente usa só S, E, N para representar seno nos cálculos que a gente vai fazer. O que é o seno? Ele é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Mas, professor, o que isso quer dizer? Vamos lá. Para a gente entender isso daqui, eu vou até já organizar logo aqui na forma de uma fração. Então, já entende logo que seno ele vai ser igual ao quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, coloquei aqui na forma de uma fração. Eu só preciso identificar, então, o que é cateto oposto e o que é hipotenusa. Aí você pode perguntar, professor, de onde que vem essas informações? Vamos lá. Para a gente entender bem, a gente vai para um triângulo retângulo. Tá? E aí, lembra lá, como é que eu identifico que é um triângulo retângulo? Aqui ele possui um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo possui um ângulo de 90 graus, eu sei que estou trabalhando com um triângulo retângulo. Vamos montar esse triângulo retângulo para a gente entender como é que vai funcionar as razões trigonométricas, beleza? Então, eu coloquei aqui, olha, os vértice A, B e C, ok? E eu vou identificar também agora quem vai representar os lados. Então, aqui, ó, oposto ao vértice A, vou colocar o lado A, vou representar pela letra A minúsculo, beleza? Então, oposto ao vértice B, eu vou colocar o lado B. E oposto ao vértice C, eu vou colocar o lado C. Observa que os lados eu estou utilizando letra minúscula para representar. E os vértices eu estou utilizando letra maiúscula para representar eles. Beleza? E aí o que a gente vai observar? Eu preciso identificar no triângulo quem é cateto e quem é hipotenusa. Aí você pode já estar se perguntando, professor, o que é cateto oposto? Calma. Vamos primeiro identificar quem é hipotenusa e quem é cateto para a gente poder entender. Então, a hipotenusa, começo logo por ela para facilitar a vida. A hipotenusa é aquele lado oposto ao ângulo reto. Está bem aqui o ângulo reto. Ó. Oposto a ele, está aqui, ó, do outro lado do ângulo reto, é esse lado A. Então, esse lado A é hipotenusa. E os outros dois lados são catetos, beleza? E aí você pode ainda estar se perguntando, mas professor, se os dois são catetos, qual é o oposto? Calma, que para a gente poder identificar o que é cateto oposto, eu vou ter que identificar os outros dois ângulos do triângulo. Então, eu vou representar por letra grega. Esse ângulo bem aqui eu vou chamar de ângulo alfa, tá? E o outro ângulo eu vou chamar de ângulo beta, beleza? Que é para a gente poder identificar o que é cateto oposto. Preste atenção, o cateto oposto ele vai depender de qual ângulo você está utilizando naquele momento. Então, eu vou começar aqui com o exemplo do ângulo alfa, beleza? A gente vai utilizar o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Observa no triângulo. Aqui eu tenho hipotenusa. Então, não pode ser o lado A, o cateto oposto, beleza? Esse lado C, observa que ele não está oposto ao ângulo alfa. E, na verdade, ele faz parte do ângulo alfa. Quem é o oposto? Quem está do outro lado. Ó. Então, vai ser justamente esse lado B, vai ser o cateto oposto. Então, observa que o seno, se eu for calcular o seno de alfa, vamos lá, vamos montar isso. O seno de alfa, só para representar de forma mais fácil, esse C e esse O representa cateto oposto, ok? Então, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu for fazer o seno do ângulo alfa, então o seno do alfa vai ser o que? B sobre A. Por quê? Observa. Seno, né, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, está aqui, ó, o seno do ângulo alfa. Cateto oposto, está do lado de lá, ó, lado B. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o lado A. Então, é B sobre A. Aí você pode estar se perguntando, professor, como é que eu vou fazer o cálculo disso? Calma. A gente está trabalhando primeiro com a forma de montagem, tá, do seno. Claro que, para você fazer os cálculos, você vai ter representação com números aqui, tá, para você utilizar isso aí. Então, aqui a primeira parte que a gente está vendo é como montar, beleza? Então, seno de alfa. Dá para fazer o seno do beta, professor? Dá para fazer o seno do beta. O seno do beta, então, vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa do mesmo jeito. O que é que muda? Que o cateto oposto do beta está do outro lado do beta, lá, ó, oposto a ele é o lado C. Ele não é a mesma coisa do seno de alfa, tá? Porque para o seno de alfa, o cateto oposto é o B, para o seno de beta, o cateto oposto é o C. Então, vai ser C sobre A, ok? Ó, C sobre A. Por quê? Porque é o cateto oposto a ele, ó, tá aqui, o C é um cateto, que está oposto ao ângulo beta. Dividido por quem? Pela
hipotenusa, que é o A. Então, toda vez que você precisar calcular seno de um ângulo, você pega lá, divide o cateto oposto pela hipotenusa. Vai ser sempre dessa forma que você vai utilizar para calcular seno. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo que a gente vai ter aqui é a razão cosseno. Razão cosseno a gente utiliza para representar ela o COS. Tá? Então, isso aqui vai representar cosseno. Quem é o cosseno? Ele é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Vamos lá, vamos voltar para o triângulo para a gente entender. Já montei aqui, ó, cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No triângulo, já está montado aqui o triângulo completo, o mesmo triângulo que a gente montou ainda agora. Está aqui os lados A, B e C, sendo que B e C são catetos, o lado A, hipotenusa. Ângulo alfa, ângulo beta, então tudo do mesmo jeito que a gente montou o triângulo agora há pouco, beleza? Só que a gente vai calcular dentro desse mesmo triângulo o cosseno. O cosseno, só para lembrar, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí você me pergunta, mas professor, o que é cateto adjacente? O adjacente é aquele cateto que está junto do ângulo, tá? Na verdade, a origem desse adjacente aí é junto de. Então, você tem um cateto que está junto do ângulo. Vamos calcular aqui, então, o cosseno do ângulo alfa. Preste atenção que é o cateto que está junto desse ângulo. Então, o cateto que está junto dele, ó, é o cateto C, é o lado C. Beleza? Então, vai ser C sobre A, que é a hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo alfa é C sobre A. Por quê? Porque é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cuidado, não vai confundir seno com cosseno. Lembra lá que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos ver como seria o cosseno do ângulo beta. Preste atenção que é cateto adjacente. Cateto adjacente está aqui, ó. Ah, professor, por que não é o outro? Porque o outro é hipotenusa. Preste atenção, beleza? Então, o cateto adjacente, o cateto que faz parte da formação desse ângulo beta, é o cateto adjacente, é o B, e aí vai ser dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o A. Então, o cosseno de beta, B sobre A. Está aqui, o B é o cateto adjacente, o A é a hipotenusa. Então, toda vez que você for calcular cosseno você vai dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo que a gente tem é a razão tangente, representado pela letra T e G. Beleza? E aí, o que é a tangente? Ele é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá? Então, razão, lembra lá, é a fração. Tá? É a montagem de uma fração, ou seja, a representação de uma divisão. Então, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Voltando para o mesmo triângulo que a gente tinha agora há pouco. Vamos entender como que eu calcularia a tangente desse ângulo alfa. Lembrando que a tangente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu for calcular a tangente de alfa, observa quem é o cateto oposto. Aí você pode olhar, mas de novo, cateto oposto, professor. Lá em seno não era cateto oposto? Era, razão seno era cateto oposto. Você pode voltar um pouquinho à aula, que você vai ver lá que é cateto oposto, mas lá é dividido pela hipotenusa. Tá? Aqui a gente tem o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza? Então, está aqui, ó, para o ângulo alfa, o cateto oposto é o lado B. E quem é o cateto adjacente a ele? Está aqui, lado C. Tá? Ah, não pode ser o A? Não, porque o A é hipotenusa, não confunda isso, beleza? Então, tangente de alfa, cateto oposto, B, está aqui o B, ó, sobre o cateto adjacente é o ângulo alfa, está aqui, é o C. E se eu fosse calcular a tangente de beta? Vamos lá, a tangente de beta seria cateto oposto é o C sobre o cateto adjacente, que é o B. Então, ó, C sobre B. Então, aqui a gente consegue identificar quem é seno, cosseno e tangente. Tá? Se você está preocupado em como a gente vai aplicar isso, calma que a gente vai ver exemplos mais para frente. Você precisa primeiro entender como é a estruturação, tá, das razões trigonométricas. Então, o que a gente precisa observar também em relação à tangente? A tangente também é conhecida como a razão do seno pelo cosseno. Agora a gente sabe quem é o seno e a gente sabe quem é o cosseno. E você sabe como se calcula a tangente, mas pode ter situações que você tenha o seno e o cosseno, mas não tenha o valor dos lados. E aí, a partir desses valores do seno e cosseno, você calcula a tangente também. Então, a tangente ela pode ser a divisão do seno pelo cosseno. Mas, professor, vai dar o mesmo resultado? Vai.
que aí a primeira coisa que a gente vai observar, vamos observar no mesmo triângulo de novo. Lembra lá que a gente calculou agorinha, que a tangente de alfa é b sobre c, a gente acabou de fazer esse cálculo. E a tangente de beta é c sobre b. Se isso daqui for verdadeiro, quando eu calcular a tangente de alfa, vai ter que dar esse mesmo resultado aqui, ó, b sobre c. Então, eu vou colocar a tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, porque eu estou levando em consideração o ângulo alfa, beleza? Então, a tangente é seno sobre cosseno de quem? Do mesmo ângulo que eu estou trabalhando, tá? Então, como que a gente vai representar isso? Lembra lá que o seno, a gente já viu agora há pouco, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, beleza? Então, é b sobre a. Vou colocar aqui, ó, b sobre a. E o cosseno de alfa? Lembra que o cosseno é cateto adjacente, está bem aqui, ó, o c, dividido pela hipotenusa, que é o a. Então, c sobre a. E aí, observa que quando a gente montou isso daqui, a gente tem a divisão de uma fração por outra fração. De forma prática, como é que a gente resolve isso? Eu multiplico a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Como é que fica isso, então? Ó? B sobre A vezes o inverso da segunda fração. Não era C sobre A? Ficou A sobre C. Aí, observa, eu tenho A em cima e embaixo. Eu posso simplificar, tá? Então, esse corte aqui que foi feito foi a simplificação. A dividido por A é um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Então, só sobra quem? B sobre C. Observa que é o mesmo resultado do que se você fizer o cálculo da tangente de alfa direto. Então, você já tem duas formas para você calcular a tangente, utilizando lá cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou você calculando dessa forma, seno dividido pelo cosseno do ângulo. Ah, professor, funcionou para o alfa, será que funciona para o beta também? Vamos lá, vamos resolver. Então, a tangente de beta vai ser seno de beta sobre o cosseno de beta. Lembra lá que o resultado tem que dar isso daqui, ó. Se não der isso aqui, então não chega a ser o mesmo resultado, ok? Então, vamos fazer o cálculo. Seno de beta, vamos lá, está aqui o beta. Lembra lá que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é C sobre A. Aqui, ó, C sobre A. E o cosseno do beta, está até aqui embaixo, né? Mas vamos verificar. Cosseno do beta, cateto adjacente, aqui, ó, é B, então, sobre quem? A hipotenusa, que é o A. B sobre A. E aí, de novo, eu tenho divisão de uma fração por outra fração. Como é que a gente resolve? De forma prática, eu vou multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, vai ser C sobre A vezes, olha, não era B sobre A? Ficou A sobre B, a gente inverteu, tá? Então, a gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda, a gente está fazendo o mesmo processo de dividir uma fração por outra fração. E aí, como eu tenho ó, A lá no numerador e A no denominador, eu posso simplificar eles. E aí sobra quem? C sobre B. Olha aí, o mesmo resultado. Então, você tem duas formas para você calcular a tangente. Você pode calcular utilizando o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou você pode utilizar divisão do seno pelo cosseno do ângulo que você está trabalhando. Beleza? Duas formas aí para você calcular a tangente. E propriedades dos ângulos complementares. Como são esses ângulos complementares? Novamente, a gente volta para o triângulo retângulo para a gente identificar isso aqui. Quais são esses ângulos complementares? O que eu preciso saber aqui? Que o seno de alfa é igual ao cosseno do beta. Como assim, professor? Vamos verificar. Lembra lá, seno de alfa, vamos verificar aqui como seria seno de alfa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, B sobre A. Até coloquei aqui. É igual, quem seria o cosseno de beta? Já está até aqui, mas vamos verificar. Cosseno de beta, não é cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Cateto adjacente está aqui, é o B, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, ó, B sobre A. Observa que o seno do alfa dá o mesmo resultado que o cosseno de beta. Por isso que eu posso dizer que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Ok? Então, isso daqui são propriedades dos ângulos complementares. Por que ângulos complementares? Porque a soma deles vai dar 90 graus. Ok? Então, é uma coisa que a gente precisa lembrar. E aí, se eu fosse... Aí você pode olhar e observar, professor, mas deu certo para o seno de alfa. E se eu fosse fazer seno de beta? Aí a gente pode fazer, ó, seno de beta igual ao cosseno de alfa. O que você precisa entender é que o seno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do outro ângulo, que é complementar. Beleza? Então, vamos lá ver o seno de beta. Seno de beta. Lembra lá que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Então, o cateto oposto do beta está aqui, é o C, e a hipotenusa é A, C sobre A. E quem seria o cosseno de alfa? Cosseno de alfa, lembra lá que cosseno é cateto adjacente, é o C, dividido pela hipotenusa, C sobre A. Então, observa que seno de beta vai dar o mesmo resultado que o cosseno de alfa, ok? Então, isso são as propriedades dos ângulos complementares. Pode ter situação que a questão te dá o seno de um ângulo e ele te pede o cosseno do outro. Então, você já sabe que aqui são valores iguais, o resultado vai ser igual, beleza? E aí, até para ficar mais fácil da gente entender também, a gente precisa lembrar que existe a tabela dos ângulos notáveis. Essa tabela dos ângulos notáveis são os principais ângulos que são utilizados para cálculos matemáticos em questões que vocês vão ver aí de concurso, de provas, enfim, que vocês vão estar fazendo. Na maioria das vezes são utilizados esses três ângulos, 30, 45 e 60 graus. Aí você pode me perguntar, professor, se aparecer outro ângulo diferente? Calma que a gente vai ver um pouquinho mais para frente como vai ser com ângulos diferentes desses três aqui. Por que a gente fala da tabela dos ângulos notáveis? Porque essa tabela você precisa conhecer. Geralmente, em provas, não é dado para vocês quanto vale o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos. Isso aqui não é dado geralmente em prova, você precisa saber. E aí eu vou ensinar um macetezinho para você montar essa tabela rapidinho em toda a prova que você for precisar fazer, beleza? E aí, claro, isso aqui já te ajuda a memorizar bastante essa tabela dos ângulos notáveis. Um detalhe, geralmente você encontra por aí pessoas cantando. Eu não sou muito bom de cantar, isso não é comigo, então eu vou recitar para que vocês entendam como a gente faz a montagem de forma simples. Tá? Eu vou passar aqui, olha, os tracinhos, por quê? Porque é a representação que a gente vai fazer é em forma de fração, beleza? E aí eu vou montar a parte de cima primeiro da fração e depois a parte de baixo. Primeiro só de seno e cosseno, tangente a gente vê depois. Então, como é que eu vou fazer essa montagem? Preste atenção, vai ser assim, ó, vai ficar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. Tá? Então, foi colocado aqui as raízes. Aqui você já montou seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. E a tangente, como é que fica? Você monta dessa forma. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Pronto, já montou. Dessa forma, você monta a tabela dos ângulos notáveis. Se você lembrar dessa frasinha que foi recitada, você consegue montar toda a tabela, ok? E aí, você montando a tabela direitinho, você consegue fazer os cálculos. Por quê? Porque vai ter questão que você vai trabalhar, que você vai precisar saber quanto é o seno de 30, é 1/2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E assim sucessivamente os outros resultados que a gente vai ter. Esses são valores que você precisa já ter em mente, beleza? Então, vamos seguindo. Ah, professor, se aparecer outro valor, aqui eu tenho uma tabela de razões trigonométricas. Essa tabela é uma tabela que ela calcula desde 1 grau até 89 graus. De quê? Tanto de seno como cosseno e também tangente. Tá? Então, por exemplo, lá, se você tem uma determinada situação lá, para você identificar lá, um ângulo de 12 graus, qual seria o seno? Vou usar de 11 aqui, fica mais fácil. Seno de 11 graus, está aqui, 0,191 aproximadamente, tá? Não é um valor exato. Se fosse o cosseno desses 11 graus, está aqui, 0,982 aproximadamente. Se fosse a tangente de 11 graus, está aqui, 0,194, tá? Aproximadamente também. E aí, qual é o detalhe aqui? Porque se você estiver fazendo uma prova, você estiver no meio de alguma questão que não tem essa informação e cai em um desses ângulos aqui, você precisa saber quanto vale o seno, o cosseno ou a tangente de um ângulo desse, ou essa informação vai vir na prova para você, lá na questão, ou se é uma atividade de sala de aula, por exemplo, você pode consultar essa tabela, tá? Então, você pode estar consultando essa tabela para você verificar qual é o valor, até porque não tem como você memorizar todos esses números aqui, beleza? Então, para você que for fazer atividade de escola, procura lá essa tabela no seu livro que você vai encontrar ela. Caso você não tenha essa tabela, você pode procurar na internet, você vai encontrar ela também, tá? Para quem é meu aluno, vou estar postando para vocês essa tabela para que vocês possam consultar ela sempre que for necessário para vocês fazerem cálculo, beleza? Então, vamos continuando lá.
Exemplos. Agora vamos ver como é que a gente aplica tudo isso. Calcule o valor de x. Uma questão bem simples, o primeiro exemplo. Está aqui, olha. Eu tenho um triângulo retângulo, está aqui, é o ângulo reto, beleza? O que eu tenho de informação? Um ângulo, um lado, e a questão que é que eu acho o valor do x. Tá? Se você lembrar lá da aula de Teorema de Pitágoras, para o Teorema de Pitágoras, a gente precisa saber o valor de dois lados para a gente encontrar o valor do terceiro lado. Quando você não tem essa situação, como é o caso aqui, você só tem o valor de um ângulo e de um lado, isso daqui já é suficiente para você descobrir todo o valor de todos os outros lados de um triângulo. Mas a questão só quer o valor do x. Lembra lá, se você sabe razões trigonométricas, basta que você tenha um ângulo e um lado, já é suficiente, beleza? Então, eu tenho um ângulo de 60 graus. Preste atenção que eu vou ter que identificar o que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar seno, cosseno ou tangente, até porque uma questão não me informa, geralmente ela não me informa se eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Eu preciso descobrir. Como que a gente faz para descobrir se é seno, cosseno ou tangente? Eu tenho que observar quais elementos do triângulo eu tenho. Então, observa. Bem aqui é o ângulo reto, oposto a ele eu tenho o que? A hipotenusa. Eu já identifiquei que esse 2 é hipotenusa, beleza? Se o 2 é hipotenusa, lembra que para mim fazer cálculo só aparece hipotenusa no seno e no cosseno. Na tangente não tem. Lembra lá que tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente não é. Ou é seno ou é cosseno. Vamos ver o que mais eu tenho aqui, olha. Oposto ao ângulo de 60 graus seria esse lado aqui. Eu não vou nem trabalhar com ele. Tá? Então, eu não vou utilizar o cateto oposto. Eu vou utilizar quem? O cateto adjacente. É o cateto que faz parte do ângulo de 60 graus. Então, só existe uma razão trigonométrica que a gente usa, o cateto adjacente e a hipotenusa. Qual é essa razão? Aí você lembra lá, é a razão cosseno. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha só, se você sabe isso daqui, você vai montar agora utilizando essas informações. É cosseno de 60 graus, então, olha, cosseno de 60, vai ser, quem é o cateto adjacente? O x, aqui. E quem é a hipotenusa? O 2, está aqui. E aí foi colocado. Então, esse é o cálculo que você tem para fazer. Aí, para a gente poder continuar aqui, eu preciso lembrar lá da tabela dos ângulos notáveis, por isso que eu falei para vocês sobre a tabela. Quem é cosseno de 60? Aí você dá uma verificada na tabela. Se você já memorizou, você já sabe que o cosseno de 60 é 1 meio. E aí, isso aqui vai ser igual a x sobre 2, só repetir aqui o x sobre 2 para baixo. Observa que aqui, olha só, eu tenho uma proporção para resolver. Daqui para frente é muito fácil, que eu vou utilizar a propriedade fundamental da proporção, que é o quê? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, popularmente chamado lá em multiplicar na forma de x, né? Lembra que eu só posso fazer isso quando eu tenho uma proporção. Tá? E aí alguém pode perguntar, mas professor, o que é proporção? É quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, uma igualdade entre duas frações. Isso é uma proporção. Somente nesse caso eu posso multiplicar em forma de x, como o povo costuma dizer. Beleza? Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 2, 2. Agora, esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar o x, esse 2 permanece aqui, e o 2 estava multiplicando, ó, veio dividindo. Então, x é igual a 2 dividido por 2. X vai ser quanto? 1. 2 dividido para 2 dá 1. Então, aqui chegamos ao resultado. O x vale 1. Observa que, conhecendo razões trigonométricas de um triângulo retângulo, quando você está trabalhando com triângulo retângulo, você só precisa conhecer um ângulo e um lado. E aí você consegue resolver todo o restante. Professor, se pedisse para eu calcular esse outro lado, aí, você conhecendo esse lado aqui, que é 1, você poderia usar o Teorema de Pitágoras, ou você poderia utilizar de novo outra razão trigonométrica que leva em consideração o quê? O cateto oposto. Tá? Mas, como a questão só pedia o valor do x, a gente encontrou e a questão está encerrada aqui. Beleza? Vamos ver um próximo exemplo aqui, para a gente entender direitinho. Segundo exemplo. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 5 centímetros e um cateto mede 4 centímetros. Calcule a medida do ângulo θ. Olha só, esse daqui é o triângulo. Então, está aqui, a questão já me informou que a hipotenusa é 5. Está aqui a hipotenusa. Ó. Olha aí, observa, o ângulo reto não está aqui. Oposto ao ângulo reto tem hipotenusa. Então, a hipotenusa é 5. Um cateto mede 4. Está bem aqui o cateto que mede 4. Está bem aqui o ângulo θ.
Aí você pode observar isso. Mas, professor, você acabou de dizer que eu preciso ter o valor de um ângulo e um lado. Para quê? Para eu encontrar outro lado. Mas você pode se deparar com uma situação como essa, que ela te dá dois lados e está te pedindo agora o ângulo. Tá? Então, observa que aqui é diferente. Lá a questão te deu um ângulo e um lado para você descobrir o outro lado. Aí você observa qual razão trigonométrica você utiliza. Aqui a questão te deu dois lados e ela quer que você identifique qual é o ângulo. E aí vem um outro detalhe. Para você calcular o ângulo, você precisa ter o valor dos dois lados que formam esse ângulo. Se você tiver o valor desses dois lados, você encontra o valor desse ângulo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai encontrar o valor desse ângulo? A gente vai ter que identificar primeiro qual razão trigonométrica a gente vai utilizar. E aí, o passo a passo para você identificar a razão trigonométrica é o mesmo que a gente utilizou ainda agora. A gente precisa ver que elementos a gente tem do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Desse triângulo retângulo aqui, observa que a gente já identificou que o 5 é uma hipotenusa, a própria questão já fala isso, tá? E o 4 é um cateto. Eu preciso identificar que tipo de cateto é esse. Observa que, olha só, ângulo θ está bem aqui. Oposto a ele é um lado que eu não vou trabalhar, ok? Então, não é cateto oposto. O 4, esse lado aqui que mede 4, ele é o cateto adjacente. E aí é só lembrar qual é a razão trigonométrica que eu uso, cateto adjacente e hipotenusa. É o cosseno de novo. Então, o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? Então, vamos montar lá. Cosseno de θ é igual. Quem é o cateto adjacente? O 4, está aqui. Quem é a hipotenusa? O 5, está aqui, colocamos. Observa que aqui eu não tenho o valor do θ, o cosseno desse ângulo, para eu poder substituir pelo valor dele, igual a gente fez agora há pouco. O que é que eu faço, então? Aqui, para a gente resolver esse caso, para a gente descobrir o valor do ângulo, eu vou ter que realmente fazer a divisão de 4 por 5. Então, dividindo 4 por 5, o resultado é 0,8. Cosseno de θ é 0,8. Observa o seguinte, agora que a gente chegou nesse ponto aqui, o que eu preciso observar? Eu preciso ir lá para aquela tabela de razões trigonométricas para identificar cosseno de que ângulo o resultado é aproximadamente 0,8. Eu coloquei só esse pedacinho da tabela aqui para a gente identificar aqui. Porque, observa, aqui é seno, beleza? Eu não vou olhar para cá. Aqui é tangente, eu também não vou olhar para cá. Eu vou olhar para onde? Para essa coluna, a coluna do cosseno. Por quê? Porque eu estou trabalhando com cosseno. Então, cosseno, aí eu vou identificar de qual ângulo o resultado é 0,8. Então, eu vou procurar esse resultado 0,8 aqui. Aí você olha e diz, olha, tem 0,809, 0,799, e aí você vê que vai diminuindo, né? Então, 0,8, lembra lá que ele é a mesma coisa que 0,800, beleza? Porque aí eu estou levando em consideração aqui 3 casas depois da vírgula, seria 0,800 lá. E aí, observa o seguinte, 0,799 falta 1 milésimo para virar 0,800. 0,809 passaram 9 milésimos. Então, quem é que está mais próximo de 0,800, que é o mesmo 0,8? Esse aqui, ó, 0,799. Tá? Lembrando que isso daqui é um valor aproximado, por isso a gente procura sempre o valor que está mais próximo. Beleza? Então, o resultado então é 0,799, professor? Não, porque o que a gente está procurando é o ângulo. Para a gente procurar o ângulo, eu começo procurando onde que eu encontro esse valor, 0,8. Eu encontrei ele aqui, ó. Não exatamente, mas aproximadamente. Qual é o ângulo? Cosseno de 37 graus é igual a isso aqui. Então, o ângulo é 37. Então, eu vou ter cosseno de 37 graus é igual a 0,8. Olha aí o que aconteceu. Eu não estava procurando justamente o valor do θ, eu não descobri que é 37, então pronto, o θ é 37 graus. Eu acabei descobrindo o valor desse ângulo. Tá? Então, a questão ela pode te dar dois lados para você encontrar o valor do ângulo, ou ela pode te dar um ângulo e um lado para você encontrar o valor de outro lado. Tá? E aí, você sempre vai precisar identificar que elementos você tem de um triângulo para você saber se você vai trabalhar com seno, cosseno ou tangente. Vamos ver um outro exemplo aqui para esclarecer mais. Olha só, terceiro exemplo aqui. De acordo com a figura, a altura do prédio é aproximadamente... Aí ele quer saber. E aí ele já me dá logo aqui para utilizar
a raiz de 3 igual a aproximadamente 1,7. Está aqui a figura que foi dada para a gente. Está aqui o prédio, eu sei que essa medida é 90 metros, e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, beleza? Olha só, o mesmo detalhe de agora. Eu tenho um ângulo e um lado. Observa que esse prédio é como se fosse aqui um lado de um triângulo, beleza? Triângulo retângulo, está aqui o ângulo reto. Para cá eu tenho hipotenusa, beleza? Oposto ao ângulo reto é hipotenusa, então esse lado é hipotenusa. Esses dois são catetos. Eu vou identificar logo esse cateto aqui como sendo H. H por quê? Porque é a altura. Geralmente a gente utiliza a letra H para representar a altura. Pode ser qualquer letra, tá? Escolhi a letra H. E aí observa o seguinte, que eu vou ter que descobrir qual é a razão trigonométrica que eu uso. Olha aí, cateto oposto, está oposto ao ângulo de 60 graus, e o cateto adjacente. Só tem uma razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente, e essa razão é a tangente. Então, a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos montar. É a tangente de 60 graus, é igual. Quem é o cateto oposto? O H, está lá, o oposto ao ângulo de 60 graus, H. E quem é o cateto adjacente? 90. Aí eu tenho que lembrar, olha só, aqui eu volto para aquela situação. Como eu tenho a tangente de 60 graus, lembra que 60 é um ângulo notável. Eu tenho que lembrar lá da tabela dos ângulos notáveis. Tá? Quanto é a tangente de 60 graus? Raiz de 3. E aí eu tenho aqui, repito só, né, H sobre 90 aqui. Para facilitar o cálculo, lembra lá que, para a gente ficar naquele mesmo modelo de utilizar a proporção, lembra que quando não aparece denominador, lembra que denominador é o número de baixo, quando não aparece no número, ele existe, ele é um valor subentendido, que é o 1. Então, eu vou montar aqui com 1 embaixo, tá bom? Então, raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que raiz de 3, e eu repeti o H sobre 90 aqui. Para quê? Para a gente poder fazer a aplicação da propriedade fundamental da proporção, que é o quê? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, beleza? Então, vai ficar aqui, H vezes 1. Vou continuar ali para o lado, vai dar H, e 90 vezes raiz de 3, 90 raiz de 3. Aí, observa que a questão já tinha dado para a gente aqui utilizar, olha, raiz de 3 igual a aproximadamente 1,7. Então, no lugar do raiz de 3, vou colocar 1,7. Então, H vai ser igual a 90 vezes 1,7. E aí, você faz a multiplicação, H vai ser 153 metros. Está aqui, essa daqui é a altura do prédio. Beleza? 153 metros, utilizando apenas a razão tangente, beleza? Então, vamos ver aqui um próximo exemplo ainda. Último aqui para a gente encerrar. Um exemplo um pouco mais trabalhado, tá? Porque vocês vão encontrar questões mais trabalhadas também. Então, vamos ver um exemplo um pouco mais trabalhado. Diz o seguinte, uma criança solta uma pipa, e quando esta chega à altura H, a linha forma com o plano horizontal um ângulo de 60 graus. A criança se afasta 15 raiz de 3 metros e a linha passa a formar um ângulo de 30 graus com o plano horizontal ao chegar na mesma altura. Calcule H desprezando a altura da criança. Vamos lá, vou colocar aqui o triângulo, né, que é da questão. Então, está aqui, olha, a criança estava bem aqui, a pipa está bem aqui, então formou um ângulo de 60 graus com a linha horizontal, ou seja, aqui com o solo está formando, aqui não com o solo, mas com a linha horizontal está formando 60 graus, beleza? Quando ele se afastou aqui para trás, olha, ele andou aqui 15 raiz de 3 metros, formou um ângulo de 30 graus, tá? Então, o que a gente tem aqui? Observa que eu tenho um triângulo maior e eu tenho um triângulo menor dentro dele aqui. O que é que a questão está me pedindo? A altura H. Ele quer esse lado aqui. É só isso que a questão está pedindo, essa altura H. E aí você precisa identificar se vai usar seno, cosseno ou tangente. Só tem um detalhe. Observa que se eu for utilizar como referência o ângulo de 60 graus, eu só tenho a informação do H. Eu não tenho... Olha, aqui não é um ângulo reto? Aqui é hipotenusa, então. Eu não tenho o valor da hipotenusa, nem tenho o valor do outro cateto. Então, não tenho como utilizar como referência o ângulo de 60 graus. Beleza? Aí você olha, então, vou utilizar o de 30. Pode ser, professor? Vamos verificar. O ângulo de 30 graus é o triângulo grande aqui que representa o pedaço onde tem um ângulo de 30 graus. A gente vai observar bem aqui, olha, que aqui é um ângulo reto, então oposto a ele eu tenho a hipotenusa. Esse aqui é a hipotenusa. E aí eu observo o seguinte, eu não tenho hipotenusa, tá? Cateto oposto é o H,
E o cateto adjacente é 15 raiz de 3, só que mais esse pedaço aqui também, que a gente desconhece. Então, a gente observa que está faltando elementos no triângulo para a gente conseguir resolver. Então, para isso, uma dica para você é você fazer o quê? Primeiro, preencher o valor dos ângulos que você tem nesse triângulo. Tá? Se você preencher o valor dos ângulos, vai ficar mais fácil. Como é que eu vou preencher o valor dos ângulos, professor? Primeiro, você precisa lembrar que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Tá? Sempre vai ser 180 graus a soma de todos os ângulos internos de um triângulo. Então, observe o seguinte. Lembra que aqui o ângulo reto é 90, ok? Eu vou olhar só para esse triângulozinho pequeno aqui, o ABC. Tá? Então, 90 mais 60 dá 150. Falta quanto para inteirar 180? 30 graus. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Já comecei a achar os ângulos. Por que eu tenho que achar os ângulos, professor? Para a gente poder depois conseguir encontrar o valor dos lados. Tá? E aí, observa o seguinte, um outro detalhe. Bem aqui, olha, eu tenho 60 graus. Se eu for observar esse restante aqui, ele completa meia volta. Lembra lá que meia volta são 180 graus, ok? Se aqui já tem 60, quanto é que mede esse restante para completar 180? 120 graus, porque 120 mais 60 dá meia volta, que é 180 graus. Beleza? E aí, eu já posso começar a olhar só para esse triângulo aqui, que é o triângulo ADC. Olhando só para ele, eu posso começar a montar também os valores dos ângulos aqui dentro. Eu já tenho 120, mais 30 dá 150. Para inteirar 180 falta quanto? 30 graus. Ok? Então, aqui a gente achou o valor já de todos os ângulos que a gente precisava. Mas aí você pode pensar, professor, teria outra forma de eu achar esse último ângulo? Teria, se você observasse o seguinte. Vou até voltar aqui. Se você observasse só o ângulo grande aqui, você ia observar o seguinte, que você tem 90 aqui, mais 30, 120, falta quanto para completar 180? Aí falta 60, então 60 seria tudo isso aqui. Você não já sabe que aqui é 30? Então, outro também é 30. Aí vai dar 60. Então, duas formas aí para você encontrar. Professor, qual eu utilizo? A que você achar melhor. Beleza? E aí, a gente vai observar um detalhe. Observa que nesse triângulo ADC, ele tem dois ângulos de mesmo valor e um ângulo de valor diferente. Isso aqui nos dá a característica de um tipo de triângulo, tá? Que é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele possui dois ângulos de mesmo valor. Se ele possui dois ângulos de mesmo valor, ele possui dois lados de mesmo valor também. Ok? Quais são esses dois lados que têm o mesmo valor? Os dois lados que formam o ângulo diferente, que é esse ângulo, no caso, de 120 graus. Se aqui é 15 raiz de 3, aqui também vai ser 15 raiz de 3. Por quê? Porque o triângulo é isósceles. Lembra lá que o triângulo isósceles possui dois ângulos iguais. A gente acabou de identificar que dois ângulos são iguais. Então, ele possui dois lados iguais também. Iguais, que a gente se refere de mesmo valor. Então, dessa forma, a gente pode começar a calcular. Por quê? Agora, você observa que você tem dois lados para você trabalhar. Você tem um valor de um lado, tá? E você tem ângulos. Observa o seguinte. Se eu for observar só esse triângulo aqui, ó, ABC, eu tenho um ângulo de 60 graus. Eu tenho a hipotenusa desse triângulo, está aqui o ângulo reto, oposto a ele, hipotenusa. Eu tenho hipotenusa e tenho o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Ó. 60 graus está aqui, oposto a ele, eu tenho o cateto oposto. Então, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer o cálculo. Agora, observa. Você vai usar cateto oposto e hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá, é seno de 60 graus. Professor, e o de 30? Não vou precisar utilizar. O de 30 me serviu para achar esse valor aqui, ó. Ok? Então, seno de 60 vai ser igual. Aqui, ó. Quem é o cateto oposto? H. Está bem aqui, ó. Oposto ao ângulo de 60. Quem é a hipotenusa? 15 raiz de 3. Aí eu tenho que lembrar a tabela dos ângulos notáveis. Quanto é seno de 60? Está lá, raiz de 3 sobre 2. Aí repetir aqui o H sobre 15 raiz de 3. E aí a gente aplica a propriedade fundamental da proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Beleza? Então vai ficar 2 vezes H, 2H.
15 raiz de 3 vezes raiz de 3. Até coloquei aqui, ó, 15 raiz de 3 vezes raiz de 3. Como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou repetir o 2h aqui. E aqui, olha, como é 15 raiz de 3 vezes raiz de 3, eu multiplico o que está dentro da raiz pelo que está dentro da raiz. Beleza? Desculpa aí. Continuando. Então, vou repetir o 2h. Então, vai ficar aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Então, 2h é igual a 15 raiz de 9. Porque eu vou multiplicar quem está dentro da raiz por quem está dentro da raiz. 3 vezes 3 deu 9. Então, 2h vai ser igual a 15 vezes raiz quadrada de 9, tá aqui o resultado é 3. Agora é só fazer essa multiplicação aqui de 15 vezes 3. Repete o 2h de novo e faz 15 vezes 3, 45. Agora sim, olha, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vou continuar aqui para o lado. Então, o h vai ser igual a 45 dividido para 2. O h vai ser, então, 22,5 metros. Chegamos ao resultado. Você pode olhar e dizer, professor, mas essa questão é mais trabalhosa. Ela é mais trabalhosa, mas quando você começa a se acostumar a montar os triângulos, colocando os ângulos para identificar se o triângulo é isósceles, se o triângulo é equilátero, para você identificar o valor dos lados, vai ficando mais fácil. Beleza? Então, galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, nós vamos encerrando por aqui. Essa era a aula que a gente tinha para hoje. Até mais. Valeu!